que me marcou mais foi uma época que eu fui fazer cirurgia espiritual para parar de ver. Porque essa era muito comum. Por exemplo, eu lembro uma que eu fui deitar e tinha 5 pessoas em volta da minha cama. Estavam vestidas de branca, né? Assim, mas ficavam olhando para mim. E eu fiquei assustado. Primeiro porque você dormir com alguém olhando para você é esquisito. Eu não conhecia essas pessoas assim, né? E depois que rezou, eles foram embora. E isso me marcou, porque eu lembro que eu estava assustado e depois que rezou, eles só falaram, tudo bem, e foram saindo do quarto, foi uma coisa que tranquilizou. Só que como isso ocorria constantemente, foi falar com uma pessoa lá do meu espírita e me levou para fazer uma cirurgia espiritual. O que meus pais descrevem da sala, anos depois eu entrei na sala que eu fiz essa cirurgia espiritual, o que eles descrevem era só uma sala com uma maca assim, né? E só. Mas quando eu entrei na maca, na sala, eu vi um monte de equipamento e eu lembro de ter visto bisturi, um monte de equipamento cirúrgico. E a minha visão, a minha lembrança da cirurgia era do médium cortando meu rosto, principalmente cortando as regiões da têmpora, e usando algodão para estancar sangue. Que a minha mãe, e pior que a minha mãe tava junto, eu gritava, eu falava, tá sangrando, não sei o que, não, pessoas, e eles, não tá acontecendo isso tudo, e eu ali na mesa nessa situação. Aí depois, efetivamente, eu parei de ver, depois dessa cirurgia, na região das têmporas, assim, na testa. Isso marcou bastante, que eu lembro a sensação do corte, eu lembro do cheiro de sangue, o algodão sendo usado, 5 médicos na sala. No primeiro ano do Criptologia, encontraremos pessoas de todos os tipos, com pensamentos às vezes diametralmente opostos, mas que têm uma característica em comum: tiveram experiências estranhas por toda a sua vida envolvendo o extrafísico. E nesse primeiro ano, descobriremos juntos, ou ao menos nos aproximaremos do real sentido do termo sensitivo. Ser um sensitivo é muito mais do que ter a oportunidade de viver fenômenos inexplicáveis. É também saber lidar com problemas inimagináveis para aqueles que não compartilham da mesma esfera de sensações. Nesse episódio, entraremos com Thiago de Lima Castro, que vocês escutaram logo na abertura. Bom, meu nome é Thiago de Lima Castro, tenho 32 anos, até amanhã pelo menos, quarta-feira isso muda de figura. Eu trabalho como professor de música e de filosofia. Praticamente um trainee de mendigo, né? Mas ok. Moro em São Caetano do Sul, região do Grande ABC, aqui do estado de São Paulo. As minhas primeiras experiências foram logo na infância. Então eu tinha experiências principalmente de vidência e de clareaudiência, e alguns sonhos premonitórios quando criança. Então eu tinha momentos, por exemplo, eu ia dormir, aí eu via ou gente em volta da minha cama, ou não queria deitar porque tinha gente já deitado na minha cama, e aí é complicado. E teve alguns sonhos premonitórios também. Não era só uma visão estática que sumia, era uma visão que eu via, dava para conversar, tudo, apesar de eu não estar muito afim de conversar nessa idade, né? De sonho premonitório, assim, os dois mais fortes que eu tive, esses fenômenos premonitórios, foi mais ou menos entre 4 e 5 anos. Um deles, ambos foram com meu pai. E um deles, a gente estava conversando, porque eu passei uma fase da infância sem querer comer.
Eu encrenquei um ano que eu não queria comer, só na hora de dormir, que meus pais iam lá, tal, me davam comida, porque eu não queria comer. Por um tempo, assim. Quem resolveu isso daí mesmo foi uma benzedeira, tal, que benzeu alguns ramos, uns 3 ramos de arruda secaram, aí que eu voltei a comer de boas. Mas, assim, no meio dessa fase, teve um dia, meu pai estava tentando ali me convencer, não, você tem que comer para crescer forte. Aí eu fiquei um pouco estático, aí eu vi meu pai mais velho andando de bengala, e eu tendo que ajudar ele. Aí ele se assustou porque eu fiquei com uma cara estranha e falei, eu tenho que crescer e ficar forte mesmo, para quando você andar de bengala, eu te carregar e tal. Aí minha mãe ficou meio brava assim, tipo, não fala isso, menino, seu pai nunca vai precisar disso. Mas quando eu tinha 20 anos, realmente, meu pai quase perdeu a perna, o tratamento médico evitou, mas realmente isso ocorreu dele mais velho, e pouco tempo depois, durante o sono, eu vi meu pai falecer. Acordei chorando, tal, porque eu vi meu pai numa cama de hospital, numa UTI, entubado, tendo convulsão contínua, com um aparelho ligado ao nariz para ventilar, tendo convulsão, e eu vi ele falecendo. E efetivamente, agora em 2015, no dia 30, ele faleceu no dia 30 de dezembro de 2015, o último dia que eu visitei ele foi o dia 29, ele estava exatamente igual ao meu sonho. Foi até uma coisa assim, fui visitar meu pai internado no hospital, quando eu vi ele desacordado, tendo convulsão, os aparelhos, a posição que ele estava era a mesma, aí, putz, infelizmente, aquele sonho que eu tive com 5 anos se confirmou, ele realmente faleceu dessa maneira. Então, principalmente na primeira infância, eram esses fenômenos, né, de alguns sonhos ou visões premonitórias, e evidência e clareaudiência. Também temos o Fernando, que compartilha um pouco de suas histórias com a gente. Eu sou Fernando Estebel Júnior, 25 anos, moro na Penha, em São Paulo. Eu me considero um sensitivo pela experiência contínua que eu tenho com coisas que eu vejo, coisas que não seriam explicadas e que me acompanham desde pequeno até hoje, e tem essa frequência, uma certa frequência no que acontece. No meu caso, o meu lado sensitivo é visões de espíritos, a presença de... Eu prefiro dizer energias, porque nem sempre é de uma pessoa em si, pode ser de uma pessoa que ainda está viva, mas essa facilidade de sentir essas energias, ter a capacidade de muitas vezes sonhar com algo que vai acontecer e prever alguns acontecimentos. Não é sem esse sentido, não é todo o tempo. Mas eu diria que com o passar do tempo as coisas se tornam tão naturais que algumas passam batido. Você acaba deixando passar. Mas eu diria que sim, toda semana pelo menos algo acontece. Varia a intensidade, pode variar o que acontece necessariamente, mas toda semana acontece algo que não é bem do explicável. Começa já quando eu era pequeno. A casa, já morava com os meus avós, não chega nem a ser uma lembrança minha. É o fato de contarem que eu fazia. Durante o sono, enquanto eu dormia, era muito comum que eu passeasse pela casa dormindo, conversando com nada. Algumas vezes minha mãe tentou voltar para a cama, até que desistiu de tentar. E eu simplesmente, durante o sono, eu levantava, eu andava pela casa e eu conversava. Nem sempre eram coisas compreensíveis,
Eu tenho uma ligação muito forte com ver as coisas através do sonho. As coisas geralmente se intensificam enquanto eu estou dormindo. Então eu lembro já de também, quando pequeno, ter sonhos recorrentes com uma sombra que tentava me segurar, me arrastar e me mantinha preso. Eu sonhava com ambientes comuns meus, minha casa, no qual a sombra se tornava sólida nos ambientes, e dessa sombra sólida saía uma outra sombra que me segurava pelo braço. E acontecia de muitas vezes eu começar a me debater, gritar e acordar nesse desespero. E era recorrente, acontecia com uma certa frequência. Alguns anos se passaram e eu fui notando uma relação desse tipo de sonho com outros que eu gostava. Por exemplo, é como se fosse um momento que eu tivesse mais aflorado. Antes desse sonho, desse pesadelo que eu considerava acontecia de eu começar a ter sonhos com coisas que iam acontecer. Para uma criança eram coisas simples, tipo como seria o próximo dia na escola, que alguém ia aparecer, alguma coisa simples, mas eu sonhava previamente e acontecia geralmente na próxima semana. E era uma coisa que eu achava legal. Era legal ter esse tipo de sonho. Não é incomum escutarmos relatos de pessoas que não sabem lidar com o sobrenatural, principalmente quando falamos sobre como fazer uma abordagem com crianças, por exemplo. Até onde é certo envolvê-las em algo que nem os adultos entendem? Pois é justo nessas situações do cotidiano que armadilhas são plantadas. Eu estava no interior, estava em Minas Gerais, lá com meus avós e tal, a gente ia viajar, e eu vi um senhor, a típica imagem de preto velho, assim, sentado no muro. Eu apontei pro pessoal, quem que é esse senhor? Aí ele saiu andando e entrou numa parede. Na época, o que as pessoas que estavam com você, o que elas achavam? Elas mudavam de assunto, né? Eu venho de uma família espírita, meus tataravós já eram espíritas, assim, né? Então o pessoal desviava de assunto, né? Quando tinha esses sonhos premonitórios, o pessoal ficava mais assustado, mas normalmente o que o pessoal fazia era, tá bom, aí puxava outro assunto, sabe? Normalmente o pessoal ouvia assim, né? Às vezes falava que era coisa, você deve estar imaginando, tal, mas normalmente se mudava de assunto, não ficava muito nessa conversa, não. Eu morei muito tempo com meus pais, a gente morou muito tempo com meus avós, porque não tinha grana para pagar aluguel, né, essa coisa assim. E com meus avós era uma coisa meio didática de fazer focar mais, não ficar focado nisso, sabe? Meu pai ficava meio em dúvida algumas coisas, minha mãe ficava meio assustada. Então, no caso minha mãe preferia desviar de assunto mesmo, porque ela ficava meio assustada com a situação. Mas para mim era meio normal, assim. Eu só tinha medo de problemas quando eu via alguém deitado na minha cama e eu tinha que dormir. Meu pai, várias vezes, quando isso ocorreu, ele falava que era coisa da minha cabeça mesmo. Ele falou, não, deita, isso daí não é nada. Aí eu ficava insistindo, porque realmente eu não deitava, inclusive porque eu vi um adulto que eu não conhecia deitado na minha cama, né, cara? Você não é a coisa mais convidativa, né? Assim, aí ele fala que era coisa da minha cabeça, tal. Minha mãe ficava sem saber o que fazer, eles acabavam rezando junto comigo, e nessa hora eu via, vez ou outra eu via a pessoa indo embora, às vezes a pessoa discutia, que falou que ia ficar lá, que não... meu pai às vezes não acreditava muito, inclusive quem tinha a família espírita era dele, né, no caso, mas ele achava que era um pouco de manha e tal,
A minha mãe já ficava mais assustada. Aí acabava que os três iam rezar, né? Até a situação normalizar e eu ia deitar e dormia. A situação que me marcou mais foi uma época que eu fui fazer cirurgia espiritual para parar de ver. Para mim era uma coisa meio aterrorizante, até porque ninguém me explicou como ia ser essa tal cirurgia, né? Quantos anos você tinha nessa época? 7 anos. Entendi. E depois, como é que foi essa sua relação após a cirurgia? Você se sentiu impactado com isso? Cara, eu senti, até eu falei eu lembro que eu saí e falei, nunca faço mais nenhuma cirurgia espiritual e eu não quero ver mesmo. Espero que não. Se for para vocês me trazerem aqui de novo, eu não quero ver, sabe? Isso eu lembro de falar para meus pais. Realmente eu fiquei muitos anos sem ver e sem ouvir nada, só que eu tinha sensações. Então, às vezes eu ia deitar, sentia que tinha alguém no lugar, ou sentia uma mão passando em cima da minha cabeça. Isso eu tive sempre. Ou então, coisas como alguém começa a aproximar a mão de você e você sente que a pessoa já encostou em você, mas eu fiquei bastante tempo com esse tipo de sensação, até uns 22 anos, mais ou menos. Ou então ia orar, sentir alguma coisa caindo em cima de mim, ou ia tomar passe, uma casa religiosa, sentir algumas coisas diferentes, mas nada assim tão intenso de ver, ouvir, até os 14 anos, pelo menos. Aí depois a coisa, aos pouquinhos, começou a voltar. Eu lembrava do sonho. Algumas vezes ele era um pouco simbólico. Então eu ficava com aquilo na cabeça, pensando, até ver a cena acontecendo de verdade e ver quais partes eram só adereços no sonho e era alguma coisa simbólica. Eu lembro era uma coisa bem simples. Eu fazia natação quando pequeno e eu sonhei que a piscina era na parte de baixo e tinha um vidro que você podia olhar. Eu tive um sonho de que a gente passava por um corredor com os vidros iguais, o da piscina, e era um precipício do outro lado, cheio de pedras e todo mundo saindo de lá. No dia seguinte, a gente não pôde entrar na piscina porque alguma coisa tinha acontecido na piscina. Isso exatamente o que aconteceu eu não lembro, mas ela estava interditada. Nós passamos exatamente por aquela mesma janela e a piscina estava completamente esvaziada. Era uma coisa simples, mas eu olhava e pensava, tipo, nossa, eu sonhei com isso, tinha alguns adereços no sonho, mas foi exatamente essa situação que eu me vi passando. E esses sonhos, com o tempo eles foram, às vezes eles são mais nítidos, às vezes eles são um pouco mais simbólicos e eu tenho que tentar decifrar quando eu os tenho. Então, foi passando o tempo, eu gostava desse lado bom dos sonhos, você vê, adivinhar uma coisa ou outra, mas não gostava quando vinha o pesadelo. Que pelo menos uma vez por mês eu tinha esse pesadelo de acordar desesperado. Depois de alguns anos, eu tive esse mesmo pesadelo, só que de uma maneira diferente. Nele, eu acordava no meio da noite, ia até a janela da sala. A cortina não cobria toda a janela, tinha uma fresta por baixo. Eu olhei através da janela e tinha 4 patas, como patas de cabrito, ovelha, algum animal. No que eu pisquei, se tornou um par de sapatos pretos. Eu dei 2 passos para trás e eu senti alguma coisa nas minhas costas, me tocando, e rosnou. Daquele dia em diante, eu tive pavor, eu desisti de ter qualquer tipo desses sonhos. Na época eu era evangélico, então eu dormia com a Bíblia embaixo do travesseiro para ter certeza de que eu não ia sonhar com nada daquilo.
O que fazer quando o peso nas suas costas é maior do que você consegue carregar? Não importa o quanto conseguimos fugir dessas características únicas. Renegá-las parece funcionar para uma parcela, para outros, nem tanto. A adolescência nunca é tranquila para ninguém, né? Mas assim, esse aspecto tava tranquilo, assim. Diga-se de passagem que essa é a pior fase para ver alguma coisa durante a noite, né? Mas com 13 anos também eu tive uma experiência de psicografia, mas foi uma só vez que eu estava na aula, fazia aula de inglês na época, e durante a aula eu tive uma sensação, alguém se aproximando de mim, eu comecei a sentir como um formigamento muito grande no meu braço direito, um sono induzido e alguém querendo tomar minha mão para escrever. E falando que eu senti, não era bem falando, era como se dentro da minha cabeça tivesse pensamentos que não fossem meus. Eu resisti bastante, porque eu falei, não, estou no meio da aula, imagina, no meio da aula, comecei a pegar um papel e ficar psicografando ali, no meio de uma aula de inglês, né? Eu resisti bastante, só que quando eu voltei para casa eu não aguentei, porque eu estava sentindo que ia desmaiar, né? Então eu peguei um papel, psicografei, escrevi uma mensagem, tinha uma assinatura lá da minha bisavó, apesar da mensagem não tinha nada a ver com nada, estava falando que uma pessoa ia desencarnar em alguns meses, coisa que não aconteceu, apesar que a assinatura era idêntica à assinatura do RG. Fiz mais um tratamento espiritual, só que no caso só de passes, e fiquei sem vivenciar nenhum fenômeno por algum tempo. Só que aos 16 anos, durante uma aula de português, a gente estava tendo aula de literatura sobre surrealismo. Aí a professora, ela falou, vocês vão sentir agora como é que os escritores surrealistas escreviam. Vocês vão relaxar, vão pegar uma folha de papel, segura o lápis ou a caneta, aponta no papel. Quando eu contar até 3, vocês vão escrever tudo o que vier na cabeça. Cara, foi só ela falar isso que aí eu escrevi um texto sobre Deus, assim, meu braço era uma coisa esquisita, porque meu braço escrevia, ao mesmo tempo eu lia o que estava sendo escrito, às vezes eu sentia o pensamento do que estava sendo escrito, escrevi 1,5 página, porque durou 50 segundos essa experiência, ela marcou no relógio. Depois disso, essas sensações começaram a se intensificar de novo, mas não a questão de ver ou ouvir. Só que eu comecei a ter vontade de escrever o tempo todo. Era coisa de estar fazendo alguma coisa e eu tinha que pegar um caderno para escrever. Escrevi uma poesia, eu escrevi um pequeno texto, às vezes normalmente nada a ver com o que estava ali no momento, mas se eu não parasse, eu me sentia mal, eu sentia dor no braço, se eu não parasse para escrever, sentia dor de cabeça e tontura. Então eu fiquei nesse estado. Só que por esse tempo eu conheci espiritismo, assim, mas eu não queria mais ir em casa religiosa nenhuma, porque eu estava querendo sair disso, sabe? Putz, minha família espírita, mas problema da minha família, eu não quero isso para mim. Não ia até lia sobre ocultismo, esoterismo, outras religiões, como budismo, teosofia e coisas assim, né? Só que isso foi se avolumando, se avolumando. Comecei a não conseguir dormir, até que quando eu cheguei à fase dos 22, cara, eu dormia 2 horas por noite, porque eu tinha um monte de sensações durante a noite, dores de cabeça do nada que vinham, passavam, um monte de sensações esquisitas, um monte de pensamento que eu não sentia que era meu na minha cabeça, alguns até falando para mim pular do prédio, um apartamento. Eu realmente vinha pensamentos, porque não era ouvir, mas eram pensamentos que assim, era tipo olhar para a janela e um monte de pensamento, se você pular, acaba. Eu não vou sair daqui, se você pular, acaba. Era esse pensamento que me vinha. A gente não vai parar de te perturbar, basta pular que tudo isso acaba. Você vai sofrer a vida inteira para quê? Então era nesse nível, e quando vinha isso me dava uma certa tontura. Eu falava, nem fudendo, não vou pular nem daqui, eu sei o que vocês querem fazer, não vou pular, mas continuava. Ou acontecia alguma coisa, ficava pensamento, por que você não elimina isso logo?
Acaba com a vida que tudo isso acaba, assim. Foi essa. Não era só uma sensação, realmente pensamentos que eu contra-argumentava com eles. Eu mentalmente ficava nesse diálogo o tempo todo, às vezes. Você chegou a conversar com seus pais nessa época? Eu estava numa fase que eu não tinha mais confiança nos meus pais, porque conversei um pouco, mas eles estavam com tantos problemas que eu não sentia que eles podiam me ajudar. Sabe quando você está descrente da pessoa? Eu não sentia que realmente. E eu tinha medo de falar com o médico, por exemplo, porque eu falei, meu, o cara vai me. Se eu falar com o médico, eu vou sair numa camisa de força. Então eu não falava com ninguém. Não falava com ninguém. Sobre isso. E como é que foi nesse pós você procurar ajuda num centro espírita e tal? Como é que foi a abordagem? Como é que foi essa virada, né, para você? Eu ajudava a pagar as contas em casa e tal. Meus pais eram separados, eles se separaram quando eu tinha uns 13 anos tal. Aqui eu tenho irmão, né? Meu irmão estava com problema com a minha mãe, então ele ia sair de casa. Cara, o dia que meu irmão falou, que por causa de uma briga que teve lá tal, falei, caramba, minha mãe já tem uma tendência à depressão. Eu vou ter que segurar a barra dela, financeiramente também. Não dá para conversar com meu pai sobre isso. E eu fiquei com muita raiva, assim, porque eu falei, cara, eu faço tudo, eu trabalho, eu tô buscando minhas coisas, eu ajudo em casa, não faço muita merda por aí, não faço, sei lá, nada de muito errado tal, e tudo isso acontece. Aí eu não consigo nem dormir com esses pensamentos na minha cabeça. Aí no dia, meu irmão contou, a gente tinha ido pra praia, voltamos assim, no dia que ele falou, eu falei, tá bom, simplesmente saí de casa, e antes de sair eu meio que tive uma conversa com nada, assim. Olha, eu vou tentar ir em tal casa espírita lá. Tem duas opções. Se eu chegar na porta, alguém olhar torto para mim, reclamar da minha roupa, todo o meu cabelo, ou olhar torto, eu tô com dinheiro no bolso, eu tinha que pagar conta, mas aquele dia eu não fui pagar de propósito. Eu tô com dinheiro no bolso e ou eu vou no boteco ter como alcoólica hoje, ou eu vou na boca da cidade. Tipo, eu dei meio que um ultimato pro universo, sabe? Ou a coisa vai. Se eu me sentir acolhido no local eu fico. Se eu não me sentir, eu vou fazer toda a merda que eu nunca fiz durante a adolescência hoje. Na época eu era evangélico, então eu dormia com a Bíblia embaixo do travesseiro para ter certeza de que eu não ia sonhar com nada daquilo. E funcionava. Antes de dormir eu só pedia para que não visse, para que não acontecesse, porque eu não queria passar por aquilo de novo. E por um tempo não aconteceu. Eu devia ter em torno de uns 10 anos. Em volta disso. 10 anos você já sabia que se você colocasse a Bíblia, aquilo podia de alguma forma te proteger? Eu não sabia muito bem o que fazer. Eu contava alguns sonhos para minha mãe, mas era uma coisa também que as pessoas não estavam preparadas, elas não entendiam. Então a recomendação dela era: pede para Deus para não acontecer nada, para você ter um bom sonho. E o meu medo se tornou tanto que eu queria ter alguma coisa física também que eu pudesse deixar próxima para que não acontecesse aquilo. E a saída minha que eu encontrei foi colocar a Bíblia embaixo do travesseiro, porque me dava uma segurança maior de que eu ia conseguir não ter nada daquilo durante o sonho. Eu ia conseguir dormir. E eu dormia realmente e muitas vezes sequer lembrava dos meus sonhos, por mais sonho nenhum. Eu não lembrava, eu simplesmente dormia
qualquer tipo de sonho, tanto pesadelo quanto sonhos comuns. Acontece que depois de um tempo eu cresci e a curiosidade começa a bater. Por volta dos 15 anos, eu já estava com uma certa saudade de poder ter algo de diferente. Porque querendo ou não, por mais que eu tivesse o pesadelo, acontecesse tudo aquilo, eu gostava da sensação de alguma diferença por poder ver o futuro, ver algo além. E eu comecei a deixar esse meu rito de colocar a Bíblia, de pedir para que não acontecesse nada. Eu comecei aos poucos e deixando de fazer. Acontece que realmente depois de um tempo começaram a voltar alguns sonhos, eu começar a ver coisas ainda até que simples, mas não vinha assim muito pesadelo, não estava aparecendo. Até que nessa outra casa que a gente estava, uma noite eu ia fechar a janela, fechar a casa pra gente ir dormir. No que eu me aproximei da janela da cozinha, eu vi uma sombra de um homem que estava como que abaixado, levantando a cabeça do outro lado da janela. E antes que levantasse o rosto e me encarasse, ele desapareceu. Eu não sabia nem o que fazer. Eu não sabia se eu fechava a janela, se eu corria, se eu não sabia mais o que fazer. Eu travei por uns minutos. No que eu vi que não tinha aparecido mais, eu simplesmente fechei tudo, me tranquei no meu quarto, coloquei a Bíblia embaixo do travesseiro e não sabia mais o que estava acontecendo, porque daquela vez eu não estava mais dormindo. E muitas vezes eu permanecia com medo, porque quando eu via a sombra, quando eu tinha esses sonhos, não que demonstrasse uma agressividade, mas vê-lo já era uma presença como algo mais forte do que eu. Era intimidador. Me dava medo. Eu tenho quase 2 metros de altura. É difícil eu achar alguma coisa que me deixe completamente intimidado. E eu fico ainda completamente intimidado. É algo que me supera e eu sou impotente com relação a isso. Como eu disse, não tinha uma agressividade. Quando essa sombra aparecia, ela surgia e me segurava. E eu era tomado por pânico, simplesmente pânico, desespero, vontade de fugir, sair dali, mas ao mesmo tempo não conseguir fazer nada disso. Conheci então na escola uma amiga que ela lia um pouco ocultismo, bruxaria. Não sei definir exatamente, porque na época eu era evangélico. Eu não sabia distinguir o que era o que. Não sabia o que perguntar para ela. E eu comecei a contar o que acontecia. Eu disse dessas minhas experiências que aconteciam bastante em sonho. E uma vez ela me sugeriu de eu fazer um teste. E em vez de colocar a Bíblia embaixo do travesseiro, ela me deu, que eu lembro, eram umas 7 runas. Não sei direito de onde que era, o que era. E pediu para eu fazer o teste, ver o que eu poderia sonhar com aquilo, o que poderia acontecer. Eu fiz o teste. Eu lembro de dormir, acordar em um lugar completamente escuro e eu fui atacado por 7 animais.
No mesmo dia? Sim. Eu lembro de estar num ambiente completamente escuro. Eu não lembro de todos os animais. Eu lembro dos que me dão mais medo. Eu lembro de ter visto um leão, que ele corria e vinha me atacar. Nisso ele desaparecia. Eu lembro de aparecer muitas aranhas, que eu tenho pavor de aranha. Vinha um monte na minha direção e desapareciam. Vieram cobras, vieram na minha direção e desapareceram. Eu acordei naquele dia transpirando e minha garganta já tinha fechado porque ela estava infeccionada. Precisei ir no hospital depois e ela estava... Do dia pra noite ela ficou completamente fechada, cheia de pus. E eu não sabia dizer o que foi que aconteceu naquele momento. Eu devolvi pra minha amiga e não queria mais fazer esse tipo de teste de ficar colocando coisas próximas de mim na hora de dormir. Porque é como se eu sentisse alguma coisa do objeto. Não sei se era algo, por ser algo pessoal dela, pelo símbolo que ele continha, mas é como se eu tivesse traduzido alguma coisa que estava, alguma energia contida ali, e eu não sei explicar ainda o que foi traduzido, qual a origem daquilo. Esse é o Criptologia, feito por mim, Andrei Fernandes. É um projeto que só é possível graças à colaboração dos nossos apoiadores. Faça parte você também. Entre no apoia.se/confidencial, veja a lista de metas e recompensas. Esse é um projeto do site mundofreak.com.br. Até a próxima semana. Tem alguns eventos esporádicos, sei lá, vai pegar metrô e vai pegar trem. Faz tempo que isso não acontece, que é ver alguém que se suicidou ali preso no vagão, sabe? Como é que é isso? Putz, sabe esse jogo tipo Carmageddon, que a pessoa fica presa no carro? Nossa, Carmageddon é muito velho, né? Qualquer jogo assim, GTA, qualquer jogo assim, às vezes eu tô no trem e eu vejo uma pessoa presa na parte de fora do vagão. Principalmente quando eu tô no vagão mais da frente ou no final. Por isso que eu prefiro pegar os do meio também. Cara, ela tá consciente, sentindo a dor do vagão em cima dela e ela presa no vagão e ele andando. É uma coisa terrível, assim, de ver. Muito, muito triste, assim. De ver, eu não queria, aí ela gritando, eu não queria me matar, eu não devia ter feito isso, alguém me tira daqui, você não pode fazer nada, né? Você até faz uma prece pra pessoa, mas você não tem o que fazer, assim. Você faz uma prece que ela possa ficar melhor e tal, né?